E o Ligados na Tomada dessa semana vai trazer números da indústria automotiva, crescimento e muita coisa legal com o mestre que está aqui do meu lado, Leandro Alves. Ele é diretor editorial da Autodata. E para quem não sabe, eu acho que todos sabem, a Autodata é uma das maiores referências da indústria automotiva aqui do Brasil. E hoje eu tenho esse mestre aqui do meu lado que eu conheci há pouco tempo, pelo menos quase umas 3 décadas, há 27 anos aí desse lado do muro. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Alex. É um prazer conversar com você e com a sua audiência. Ah, que legal, Leandro. Mas é isso, né? Você, quando a gente se conheceu, eu acho que você estava ainda na Ford, Sim. Né? Era pequenininho lá, do lado de Andressa, Pamela, Celinho, Hélio Perini, né? Essa turma toda. E hoje aí, numa das maiores referências que a gente tem de números, assim, muito ligados à indústria, à Anfávia, ao crescimento. Então, eu já vou começar com isso, Leandro. Como que você viu esse ano? Como você viu 2024? Olha, este ano foi um ano muito surpreendente, porque quando a gente organiza o nosso evento no ano anterior para falar de perspectivas do ano, por exemplo, a economia, não se esperava que a economia crescesse tanto. Então você olha, por exemplo, para o segmento de caminhões, né, que é a que acompanha o crescimento do PIB. O PIB vai crescer 3,3%, o segmento de caminhões bombou. Então, isso também reflete no desempenho das vendas de veículos, que cresceu 12%, vai crescer 12%, acima da expectativa da Anfávia. Nossa, que legal, porque existe uma grande dúvida, Leandro, e você acompanhou isso passo a passo. Quanto tempo a gente demoraria para chegar naquele patamar antes da Covid? Porque a Covid criou um hiato muito grande na indústria, no mercado, nas vendas, na produção, muito quebra-quebra, depois uma parada até por conta de falta de semicondutores, falta de peças. Foi um gargalo muito pesado para a indústria em geral. E se não me falha a memória, naquele momento existia uma expectativa de chegar em 2,7 e me falaram até que isso talvez a gente recuperasse só em 6, 7 anos. Ou seja, essa recuperação talvez seja um pouquinho adiantada, antecipada, né? Não dá para dizer que a gente vai chegar lá, mas o ritmo está muito bom. Hoje qual que é o número? Qual o número para 2024? 2.650.000 unidades é a projeção mais otimista dos executivos da indústria. A gente vai chegar em algum momento naquele patamar, não lembro se foi 2012 ou 2008, que era próximo de 3,7, 3,8 milhões, à época com uma capacidade produtiva de 5 milhões. Existe esse cenário ainda para o Brasil? Infelizmente, essa realidade não faz né? parte da realidade da indústria, porque o produto também mudou, né? Quando a gente teve o recorde, tínhamos os carros chamados populares, ou os carros mais acessíveis. Hoje, o ticket médio de um veículo está a R$150 mil, né? Você considerando todas as faixas de preço. E esse é um valor muito alto para a maioria do consumidor. Mas essa também é uma boa notícia, porque os carros estão mais seguros, mais tecnológicos, evoluíram bastante os carros nacionais. Então, isso também é um ponto positivo. Só que isso tem um preço. Você comentou uma coisa muito interessante que pouca gente sabe e atribui só à indústria, só aos impostos ou à ganância das montadoras quando a gente perdeu aquele carro popular e passou a só ter um carro de entrada. Do carro popular até esse carro de entrada, hoje próximo de 70, 75 mil, teve um acréscimo por lei de gadgets, ou seja, de atributos de tecnologia para segurança que naturalmente acabaram levando esse patamar, não foi isso? Exatamente. A gente pode falar do ABS, mas também, né, do sistema SP de frenagem de segurança e agora todo o sistema que passa gradativamente a ser obrigatório, como o ADAS, né? O sistema de ajuda à condução do veículo. Então, tem muita tecnologia agregada ao veículo que a gente tem que pagar esse preço, mas isso diminui o mercado. Exatamente. Sabe que o Ricardo Dilser, nosso querido amigo, colega, Sim. que agora está de volta para o nosso lado, não está mais como executivo de montadora, a gente comentou uma coisa muito interessante e eu queria a tua opinião. Quando a gente falava de carros autônomos, de todas aquelas tecnologias embarcadas, que mostravam um lado, para mim, totalmente irreal, não sei se você vai concordar comigo, Leandro, do cara dormindo, deitado com nível 5 ou de braço cruzado, relaxando durante uma viagem.
Eu acho que o ADAS veio exatamente para desmistificar isso e colocar, olha, é legal quando você tem essa automação e essa tecnologia trabalhando para a segurança, mas não para futilidade, né? Exatamente. Não, você já andou num carro autônomo, Alex? Eu andei uma vez em Mountain View, num carro da Waymo, um carro nível 5, né? Que você apertava um botão, mas o que era Mountain View? A Waymo é um braço do Google e ela era um circuito totalmente controlado, como se você estivesse brincando no Autorama, onde você tem controle de cada uma das curvas. Sim. E tudo muito mapeado, ou seja, funcionava para Mountain View, nunca funcionaria nem para São Francisco, nem para Los Angeles, muito menos para São Paulo. A gente já andou em algumas tentativas, né? 2.0, 2.5, mas com a nossa infraestrutura viária, aquilo não seria possível, né? A tecnologia é muito legal. Eu também já andei num Tesla, num circuito controlado de nível 5, que você percebe que o carro toma o controle de tudo e está enxergando todas as movimentações, tanto laterais quanto frontais, né? Mas é muito difícil você ter hoje, com a capacidade dos computadores e da eletrônica embarcada, conseguir mapear todas as situações. Então o autônomo ainda está um pouco distante. E vou falar uma coisa para você: quando você está num carro autônomo, dá vontade de você tomar o volante e voltar a dirigir, porque é uma paixão. Sim, concordo totalmente com você. Eu acho que é legal essa tecnologia embarcada trabalhando para a segurança e não para essa comodidade que não existe, que parece aquela coisa da foto, né? Que é para mostrar para o vizinho, enfim. Sim. Você falou um pouco de 2024, mexendo um pouco na tua bola de cristal, que para o Brasil realmente é mexer em bola de cristal. É muito imprevisível, mas como você vê 2025, Leandro? Alex, a gente acabou de realizar o nosso Congresso Perspectivas há 2 semanas, quando nós falamos de 2025. E a questão passa pela economia brasileira. Hoje há muita incerteza e volatilidade, né? Você vê o dólar como está nesse patamar de 6. Então o PIB pode crescer 1,5, 1,9. Essa é a projeção de hoje. Mas no ano passado também era, e a gente cresceu 3%. O mercado cresceu 12%, a projeção para 2024 era 6%. Então, eu sou um otimista. Eu acho que com a questão da taxa de desemprego mais baixa na história, o dinheiro está na mão do consumidor. A decisão está na mão dele e com um pouco de dinheiro no bolso, pelo menos mais do que a gente está vendo no passado. Eu acho que isso vai se reverter em vendas de carros usados para quem está entrando no mercado, né? Porque não tem ainda todo esse montante para comprar um carro zero, mas o carro usado puxa a venda do carro zero, porque o cara que tem o carro usado e está vendendo o carro usado dele, certamente vai para um carro zero. Então, essa é uma roda que está se movimentando. Eu sou otimista. Nós vamos aguardar agora a semana que vem. Ou essa semana? Não, no final de dezembro a gente vai ter a projeção da Anfavea. Eu acho que ela é realmente a baliza que nós vamos ter para o crescimento o ano que vem. Mas eu sou otimista, eu acho que vai crescer mais. Dá um número para chegar em dezembro de 2025. Difícil, hein? Que desafio você está me dando, Alex? Olha. Posso chutar 2,93? É possível chegar nisso ou não? Eu estou pensando em 6. Olha só, já é um grande patamar. Você comentava comigo nos bastidores que você vai tirar 3 meses sabáticos no Canadá. E como autodata, eu imaginei que fosse aquele 3 meses sabáticos para passear. Você vai poder trazer muito disso, de mobilidade urbana, de novas tecnologias, um país extremamente avançado, que eu gostei. Você falou que é Vancouver. Eu ia muito para Vancouver, para a Fórmula Indy, adorava Vancouver, você certamente vai adorar. Para mim é um espetáculo. Mas o porquê dessa viagem e o que você pode trazer na bagagem 3 meses depois para a Autodata? Tá, eu vou estudar. Mas eu não consigo ficar parado, né? Acho que a gente não consegue. A gente está em movimento o tempo todo e eu acredito que eu vou poder ter oportunidade de ver um pouco sobre essas tecnologias novas que estão mais maduras no mercado canadense pela proximidade dos Estados Unidos, né? Então, vamos ver se eu vou andar nos carros elétricos no inverno, porque carro elétrico no inverno é um desafio. Nós vimos agora, recentemente no inverno nos Estados Unidos, muitos problemas com consumidores relacionados à autonomia do carro, né? E a durabilidade da energia dentro da bateria. Então eu estou curioso para ver isso na prática. Já que você falou de eletrificação, como você vê hoje a eletrificação aqui no Brasil? Quando eu falo de eletrificação, eu falo geral, não falo só da infraestrutura elétrica viária, mas eu falo desses dois universos, do híbrido e do 100% elétrico. Que números que vocês têm na Autodata para embasar tudo isso?
Alex, antes disso, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte: nós não estamos sendo honestos com o consumidor. O veículo elétrico ou a eletrificação ou qualquer outra tecnologia, ela está sendo utilizada hoje como um argumento de marketing para as pessoas terem acesso a uma tecnologia nova sem pensar justamente qual a função dessa tecnologia. A eletrificação, ela tem uma função específica que é retirar o CO2 da atmosfera. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que vem acontecendo de eventos climáticos, né? Uma chuva forte aconteceu em São Paulo recentemente. A gente fica sem energia elétrica. Sem energia elétrica. Tudo isso está conectado com a emissão de CO2, que os veículos são parte do problema. Mas a verdade é que a quantidade de carros elétricos no mercado, ou a quantidade de tecnologias que supostamente retiram o CO2 da atmosfera, não tá fazendo esse trabalho. Eu fiz uma reportagem agora no meio do ano de 2024, mostrando que as emissões no maior país do mundo, que é de emissões da China, está aumentando. As emissões dos Estados Unidos, que reduziu as suas emissões, continuam aumentando. As emissões na Europa estão aumentando. E olha só, as emissões aqui no Brasil também estão aumentando. Ou seja, nós não estamos falando de resolver o problema. Nós estamos falando de um carro que tem algumas tecnologias interessantes que o consumidor tem o direito de desejar, mas quando a gente pensa que o carro elétrico e a eletrificação vêm para ajudar a retirar o CO2 da atmosfera, isso de fato não está acontecendo. Qual que você acha que é o próximo passo, então, não só da indústria da eletrificação, mas da indústria em geral? Porque a gente já viu algumas disrupturas no nosso mercado, e aí, como você é um cara ávido por tecnologia, né? E você viveu isso durante esses 27 anos, do carro, por exemplo, o câmbio automático ser muito caro, ser inacessível, e hoje é praticamente o mesmo custo, nem se fala de diferença de custo de um carro automático, pelo contrário, a gente não fala muito de carro manual, né? Dentre esses 27 anos, qual foi a maior disruptura que você viu? Qual foi o maior avanço? Foi eficiência energética? Foi downsize de motores? Qual a tua leitura sobre esse avanço? Olha, é importante dizer, né, quando eu falo que a indústria automotiva, né, os carros elétricos não estão resolvendo o problema, mas é importante dizer que a indústria automotiva está fazendo o seu papel. Ela está apresentando alternativas, né? Ela está em busca de soluções para esse problema. Talvez o carro elétrico, né, o elétrico que é colocado... O puro. Ou seja, esta tecnologia a solução, né? Mas a indústria tem feito o seu papel. Eu acho que o câmbio automático é uma coisa interessante para o brasileiro, porque acho que há 10, 12 anos atrás, a gente não pensava que a maioria dos carros vendidos no Brasil seriam automáticos, né? E hoje tem uma briga, né, tem uma disputa para que, pela primeira vez, seja produzida a transmissão automática no Brasil, porque 100% dos carros que utilizam transmissão automática, utilizam transmissão automática importada. Esse é um passo importante, né? A nacionalização da transmissão para que o carro fique mais barato. Agora, sobre disruptividade, eu acho que desde sempre, ao longo da minha carreira, o setor automotivo sempre me surpreendeu. E esse eu acho um ponto positivo, porque a indústria automotiva que me fascina é justamente essa. Aqui sempre está correndo atrás para oferecer algo diferente para o consumidor. E a eletrificação é mais uma. Eu acredito muito no hidrogênio verde. Eu acho que o Brasil tem uma posição interessantíssima para poder se colocar como uma solução definitiva com a questão do CO2, desenvolvendo uma tecnologia do hidrogênio verde a partir do etanol. Não sei se você sabe, a USP está fazendo um trabalho incrível de desenvolver um conversor, né, para pegar o etanol e transformar em hidrogênio verde, colocar nos postos de gasolina, e aí sim você ter o seu carro movido a hidrogênio verde, que o resultado da transformação disso em energia é água. E aí a gente acaba com o problema do CO2. A gente vê muita retórica, né? Muito discurso, muita coisa, como se fala isso, né? Muitas grandes inovações. Para mim, a minha maior surpresa, eu nasci em 1957, quando o forte da indústria eram os motores, os carros grandes, principalmente que a gente sempre teve, Leandro, não sei se a tua leitura é essa, como espelho os Estados Unidos. Sim. Então aquelas barcas, os Impalas, os Cadillacs, os muscle cars, né? E aí quando veio a história de downsizing de motores, para mim essa foi a grande mudança que teve o mercado, com motores de 3 cilindros, com materiais mais leves, com um carro mais leve em geral.
e priorizando a economia de combustível, que os Estados Unidos ficou um tempão não existia preocupação, né, com isso. Tanto que aqui no Brasil, meu pai tinha um Impala 1959, ele colocava gasolina azul. Você já ouviu falar disso? Sim, não? claro. Que era com alta octanagem, mais pura, e tinha amarela e azul. Mas a preocupação não era, até o problema do Golfo, não era com o custo do combustível. Essa eficiência energética, e como você falou de etanol, eu tive uma experiência durante a última etapa da Fórmula E do ano passado em Londres, com um jornalista francês que valorizava muito exatamente isso. Ele falava, olha, eu não sei porque vocês falam tanto em alternativas, em matrizes energéticas, se no Brasil vocês têm o etanol, a gente não tem. A gente tem que fazer mágica aqui e usar matrizes muito mais caras. Por que vocês não usam tanto o etanol? Você acha que isso foi, de alguma maneira, uma política do governo? Isso... Não vamos colocar culpa, né? Mas responsabilidade do agro de priorizar o outro setor? Alex, a gente costuma dizer duas frases de efeito lá na Autodata. A primeira é: o Brasil é campeão mundial de perder oportunidade. E se o etanol fosse uma invenção de alemão, a gente não estaria falando de carro elétrico. Boa. Leandro, a gente falava ainda há pouco de matrizes energéticas, né? E a gente questionava o quão o Brasil poderia utilizar mais o etanol. Então, para você também, isso é uma plataforma que poderia ser melhor explorada? Sem dúvida, sem dúvida. Eu também fiz uma reportagem que saiu agora na Autodata, que é uma iniciativa que eu faço pessoal. Então, você também utiliza os carros, né, para conhecer os carros de teste das marcas. E eu marco a quilometragem, qual combustível eu utilizei e o consumo. E aí, ao fim de 12 meses, eu faço uma tabela e levo isso para fazer a compensação ambiental desses carros que eu dirigi. E aí que você vê o quanto incrível é o etanol. Porque se você anda com um carro a diesel, a emissão, né, considerando todos os parâmetros que é do... como é que é o nome? Deixa eu me lembrar. O Protocolo Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Então, eles têm um cálculo que eles calculam a emissão do carro a diesel, eles calculam a emissão do carro a gasolina e eles calculam a emissão do carro a etanol. Quando você coloca isso na tabela e você olha, né, e aí você, como eu estava fazendo a compensação, a empresa que faz isso para mim, ela calcula quantas árvores eu tenho que plantar. Então, o que eu me lembro, assim, agora eu andei 4.000 quilômetros com carro a diesel e eu tive que plantar 4 árvores. Eu andei 4.000 quilômetros com carro a gasolina e eu tive que plantar 2 árvores. E eu andei 4.000 quilômetros com carro a etanol e eu não plantei uma árvore. É muito interessante essa conta, né? E aí eu acabo, né, fazendo essa compensação e pagando do próprio bolso como uma iniciativa e também tentando dar o exemplo que todo mundo pode fazer isso. Fazer a compensação. E até o título da matéria é: tem um carro elétrico por R$1.000 ao ano. É muito mais barato do que comprar um carro elétrico. Leandro, eu vou mandar agora um exorset em você, porque eu sei que você tem audiência não só dos jornalistas, do mercado em geral, mas também da indústria, da Anfávia, ou seja, você é uma referência aí no setor. Eu escuto comentários, eu cheguei a fazer uma análise para o Pânico, a gente colocar aqui no ar, comparando a capacidade financeira de cada um dos países e o custo de um veículo, e na época a gente até utilizou um para ter esse custo global, que era um Toyota Corolla, que é um carro vendido globalmente. Sim. É o carro mais vendido globalmente. Então, é aquela história de fazer o custo comparado com o Big Mac do McDonald's, sim, né? Mas colocamos o Toyota Corolla. E o Brasil é um dos carros, em cima de poder aquisitivo, é um dos carros mais caros. Porque mesmo que tenha o mesmo preço vendido nos Estados Unidos, você sabe que o poder aquisitivo lá é 5 vezes, sim, maior, então aqui vai ser 5 vezes mais caro. Por que o carro no Brasil é mais caro que nos outros países? Eu acho que é uma questão da economia do país, muito mais do que a precificação do... Não política? Não, eu não acho que é política. Eu acho que todo mundo tem a sua parcela de culpa, vamos dizer nisso. Porque assim como o carro brasileiro é muito tributado, né? E eu acho que a reforma tributária daqui a 10 anos pode equacionar melhor isso. Por outro lado, as montadoras também colocam uma margem maior do que a média mundial no carro brasileiro. E isso tem a ver com o comportamento cultural do brasileiro. O brasileiro paga. Isso pode ter a ver com escala também? Não, nem tanto, porque mesmo nós produzindo quase 3 milhões de carros, 2 milhões e 800, né, mil carros por ano, que vai acontecer esse ano, já é um volume representativo, né?
O problema também, né, passa pela incapacidade da indústria brasileira de se tornar um polo exportador. Eu tive agora no México e tive a oportunidade de entrevistar o presidente da Associação de Autopeças do México. E eu perguntei simplesmente para ele assim, olha, lá no Brasil a gente acha que a indústria mexicana é similar à indústria brasileira. Quais são as diferenças? Ele falou simples. A indústria mexicana foi concebida para ser uma indústria exportadora. E a indústria brasileira, ela fica olhando para o mercado interno. Então, também essa é uma questão, né, estrutural de estratégia das fábricas e da própria indústria nacional como um todo, que precisa melhorar muito. O Brasil precisa estar inserido no mercado global. E nada melhor do que começar aqui nos nossos países vizinhos. Então, o executivo lá das autopeças, ele disse o seguinte, nós temos uma vantagem, o México, que temos acordos comerciais importantes com o Pacífico, com mais de 100 países do Pacífico. E claro, o mercado americano, o mercado canadense, o Brasil deveria também fazer isso. Recentemente foi aprovado agora, né, o texto para o acordo Brasil e Mercosul. Esse talvez seja um passo interessantíssimo para transformar a indústria brasileira em exportadora, né? Aumentar os volumes de exportação, porque a exportação brasileira ela sofre bastante a competição com carros baratos vindos da China. Você tocou um tema bem interessante, quando a gente tem como fiel da balança, e você comentou isso, a gente está com um dólar na casa dos R$6, o dólar como fiel da balança. Pelo que eu vi da indústria, existe o lado positivo e o lado negativo. O positivo é nas exportações, né? Ou seja, você tem um dólar mais alto, você traz mais recurso. Eu escutei isso várias vezes lá atrás, até da Volkswagen, que para ela não era tão prejudicial esse dólar maior. Por outro lado, você tem um custo agregado que traz para o dólar, para o veículo, porque você tem muitas peças importadas sem semicondutores. Como é esse equilíbrio? Você que já esteve numa montadora, você já foi da Ford, você já deve ter visto isso lá nos bastidores executivos, fazendo conta e querendo entender o que era melhor, o dólar subir, o dólar abaixar, privilegiando ou a exportação ou o custo do carro para o mercado interno. Como eu falei, Alex, o problema é complexo porque não envolve só o câmbio. Realmente, nesse momento, o câmbio ajuda, né, a tornar o produto final mais barato para o cliente lá de fora e também às vezes onera um pouco, né? Porque tem um conteúdo importado de peças. Mas o problema é a tributação. O que a gente não pode exportar é tributo. E isso acontece em muitos casos. E aí fica difícil o comprador em outros países aceitar isso. Falar, eu não quero um produto que está sendo altamente tributado. Eu quero sem o tributo. E isso tornaria os carros brasileiros mais competitivos. Está faltando um ajuste tributário, está faltando um equilíbrio no câmbio, está faltando um pouco mais de um ajuste da estratégia das montadoras para se tornar exportadora. É um conjunto de fatores que deixa a indústria automotiva um passo atrás comparado com os outros países que produzem carros. Leandro, eu viajei para o Chile há uns 2, 3 anos atrás por conta de uma corrida. E eu acabei entendendo um pouco mais o mercado, falando com algumas pessoas, com alguns não fabricantes de veículos, porque no Chile não tem, mas com o próprio concessionário e falando do mercado livre, né? Porque por não ter indústria, você tinha uma frota, ainda tem hoje, né? Uma frota extremamente nova, muito renovada, custo baixo de veículos, altamente tecnológicos e muito parecido com o que você vê nesse mesmo momento nos Estados Unidos. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente viu nos últimos 5, 6 anos montadoras e fabricantes de automóvel brasileiros saindo do país. Por mais que fale, a gente não saiu do país. Na minha leitura, Leandro, quando você para de fabricar e não tem não estou falando de caminhões, estou falando de carros de passeio, né? Você saiu do país, você virou importador de automóveis, como já foi a Audi, como já foi a Citroën, né? Como que você vê essa evasão? Isso não é perigoso para o nosso mercado? Grandes caras como Ford, por exemplo, saindo, Mercedes saindo, ou seja, tem o exemplo de Iracemápolis e tem o exemplo que você participou desse momento bem efervescente da Ford em Camaçari, e aí esses caras saem, Audi mesmo, colocando todas as fichas numa fábrica no Paraná, muda a regra do jogo e aí os caras apontam o norte para o outro lado também e passam a importar mais carro do que produzir. Isso não é perigoso para o nosso mercado?
perigoso para a indústria. Sem dúvida, são muitos empregos que estão em jogo, né? Milhares de pessoas que tinham emprego com carteira assinada, tinham a oportunidade de desenvolver a sua carreira dentro de uma montadora, né? Acabam ficando órfãos, mas é uma decisão empresarial. Isso também... Que passou a ter lucro, né? A Ford mesmo comentou, publicou, que nos últimos 10 anos, esses últimos 2 anos, fechou finalmente no positivo, no azul, e estava fechando no vermelho, né? Depende da quantidade do lucro, né? Você ganhar R$1 é lucro, né? Você está perdendo 100. Agora, você tornar a sua operação competitiva no Brasil, talvez não tenha mais sentido para uma empresa dessa. E a gente tem que olhar, no caso, por exemplo, da Ford, né? A gente falou bastante sobre isso. É uma decisão global. Se você olhar para o portfólio da Ford fora do país, né, antes dela sair do Brasil, ela estava descontinuando produtos que eram feitos aqui, globalmente. Então, é uma mudança de estratégia que acontece na matriz, né? E aí, a matriz está olhando para todos os lugares falando, olha, vocês, além de a gente não ter mais produto, vocês já também não estavam obtendo os resultados que a gente projetou. Então, vamos tomar essa decisão. É uma decisão muito difícil, como eu disse, impacta a vida de muitas pessoas, mas eu acho que é um problema da indústria. Você citou o Chile, por exemplo, né, que não tem produção não tem lá parque no país. Industrial, né? É um país totalmente aberto, livre, então eles não compram impostos, eles não cobram impostos para entrar, mas eles também têm uma questão da legislação que eu acho que é importante a gente comentar. Lá, os carros mais velhos são taxados e os carros mais novos são livres de imposto. Aqui no Brasil é o contrário. A gente privilegia o placa preta, né? Quando, na verdade, ele é o carro que mais emite, ele é o carro que pode quebrar mais, ele é o carro que pode prejudicar o trânsito nas grandes cidades, né? E ele está livre de impostos. Enquanto que o carro novo, ele carrega a maior parte dos impostos. Por que não a gente não pensar numa forma de legislação que privilegie o carro novo? E aí sim, a entrada de carros novos no mercado vai ser facilitada. Você citou uma coisa muito interessante que eu ouvi da própria Mercedes numa época, eu acho que há 6, 7 anos atrás, com o diretor executivo de caminhões e ônibus, Gilson Mansur. Não sei se você teve contato claro. com ele, um craque do mercado. Sim, claro. Eu acho que já se aposentou o Gilson. Mas ele falava que o que mais afetava a Mercedes, por exemplo, nessas evoluções todas da Euro, né? Euro 3, Euro 4, Euro 5... é que eles tinham que investir uma fortuna muito grande para um patamar, mas a frota dos antigos continuava poluindo muito e não tinha uma legislação que tirasse esses veículos, tanto ônibus quanto caminhões de circulação. Então, por um lado, a montadora, o fabricante estava fazendo do seu lado, ajustar essa Euro, porque era na Europa, que era a referência, né? De níveis de emissões, mas você chegava numa marginal Tietê, via um caminhão antigo, uma frota antiga, jogando fumaça para tudo quanto é lado, que isso não acontecia com 30 caminhões desses novos. Hoje ainda a gente vê o famoso Jacaré da Scania, os Fenemês rodando, os 1113 da Mercedes rodando. São caminhões de 20, 30 anos. E essa não é uma pauta nova da indústria de caminhões, né? Eles realmente estão com a razão, forçam o governo a desenvolver uma legislação específica para fazer uma renovação de frota, né? Tiveram uma tentativa ano passado, foi um primeiro passo, não deu muito certo, porque a diferença de preço, né, entre um caminhão que você vai descartar e um caminhão novo é muito grande. E a gente está falando de caminhão, a gente só pensa no cavalo, né? Sim. Mas tem um implemento que também custa tanto quanto o caminhão e é necessário para fazer o transporte. É preciso fazer alguma coisa, eu acho que isso temos que envolver o governo e a sociedade. A sociedade tem que falar, olha, vamos parar de deixar esses caminhões velhos circularem e vamos dar oportunidade para a gente desenvolver a nossa indústria, porque, de novo, isso fomenta a indústria, porque ela vai vender mais caminhão novo. É isso aí, Leandro. Super obrigado por essa aula toda que você trouxe pra gente da indústria. A gente quer você aqui de volta quando você... Não vou chamar de ano sabático, são 3 meses, né? Mas para trazer tudo isso que você viu no Canadá também, não só pro Autodata, mas aqui pro Ligados na Tomada. Combinado, meu? Alex, seria um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Obrigado por esse papo. Papo bom, eu falo, é aquele que corre rápido, a gente nem percebe. Não, e sente falta de um pouquinho mais, né? Faltou um pouquinho, mas esse pouquinho mais você vai trazer do Canadá pra gente. Legal. Tá bom? Valeu, super obrigado. E você continua ligado e ligado na tomada, porque já às 4 da tarde tem um Máquinas na Pan, também com eletrificados, com soluções em indústria automotiva e grandes campeões.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.